Amados, bom dia. Hoje é dia 5 de dezembro do ano da graça de 2025 e, sendo sexta-feira também, como normalmente acontece, terminamos aqui a nossa reflexão no texto que temos considerado, e neste caso, 2 Coríntios, capítulo 6, que vem na sequência de sermos exortados pelo Senhor através do apóstolo Paulo para sermos bons ministros da reconciliação, como embaixadores do reino aqui, neste tempo, neste lugar. Esta é a expectativa que o Senhor tem das nossas vidas e nessa sequência o apóstolo Paulo foi usado pelo Espírito Santo do Senhor para nos exortar a que não negligenciemos a nossa salvação, a graça com que fomos alcançados e que de forma alguma percamos a oportunidade de sermos agentes da proclamação deste Evangelho e desta graça. E ele faz essa exortação no contexto de nos lembrar, de nos exortar também, a que precisamos de permanecer com paciência nos momentos difíceis, nas circunstâncias muito desafiantes que a nossa vida nos traz nesta jornada. Tudo isto à imagem daquilo que o apóstolo Paulo também experimentou. E por isso ele faz uma lista nos momentos, e nem todos são momentos aparentemente difíceis, mas em todos eles nós precisamos de permanecer com uma paciência contagiante, alegre, que é resultado de corações transformados e que estão comprometidos com o Senhor, da graça e com este ministério da reconciliação. E por isso ele fez esta lista dos açoites, das prisões, dos tumultos, mas também dos trabalhos, das vigílias, dos jejuns, da pureza, momentos nos quais todos nós precisamos de permanecer. E este texto, esta secção desta intervenção, termina com o apóstolo Paulo, tendo isso em mente, fazer uma lista de contrastes, de paradoxos, poderemos assim dizer, daquilo que nós vivemos na nossa vida. E que podemos de alguma forma olhar para eles considerando que esta é a forma que é o contraste entre aquilo que muitas vezes os que estão à nossa volta pensam de nós, aquilo que nós muitas vezes até pensamos de nós e aquilo que Deus pensa de nós, aquilo que Deus diz sobre nós. E por isso, nós permanecendo, tendo paciência alegre e contagiante, resultado de não negligenciarmos a graça com que fomos alcançados, então ele vai nos lembrar que por vezes vamos sentir-nos desonrados, por vezes vamos ser desonrados, no entanto o Pai nos honra, e eu estou-me a referir aos versículos 8, 9 e 10 deste capítulo 6 de 2 Coríntios. Por vezes vamos ter má fama. Às vezes podemos até considerar que isso está a acontecer connosco, no entanto, aos olhos do Pai nós temos boa fama. Por vezes vamos ser considerados enganadores. O Pai vê-nos como verdadeiros. Por vezes vamos ser ignorados, desconhecidos. No entanto, o Pai conhece-nos. Por vezes, aparentemente, estamos a morrer. No entanto, o Pai olha para nós como aqueles que têm a vida verdadeira. Por vezes vamos ser castigados, mas não vamos ser mortos, porque o Senhor nos sustenta. Por vezes vamos ficar tristes, e alguns à nossa volta ficarão tristes, mas seremos sempre alegres no Senhor. Por vezes vamos nos considerar pobres, mas aos olhos do Senhor nós enriquecemos a vida daqueles que estão próximos de nós. E finalmente o apóstolo Paulo termina no versículo 10 dizendo: nada tendo, mas possuindo tudo. E eu creio que esta frase resume bem aquilo que o apóstolo Paulo sentia.
aos olhos deste mundo e muitas vezes aos nossos olhos parece não possuirmos nada, no entanto possuímos o que de mais precioso há, que é a vida eterna, a graça de Cristo, a presença do Espírito Santo na nossa vida, e podemos viver isto todos os dias, celebrando com alegria, não nas circunstâncias, mas é no Senhor. Esta caminhada que o Senhor nos permite viver e que vai terminar com um maravilhoso, com o maravilhoso momento de sermos recebidos pelo Pai na glória, para então, por toda a eternidade, estarmos na sua presença, celebrarmos e vivemos então de uma forma perfeita tudo aquilo que o Senhor tem, pela sua graça, pela sua bondade, preparado para nós. Tudo o que o Senhor nos exorta é que, no momento nenhum, negligenciemos a graça de Cristo na cruz, que em momento nenhum a nossa conduta possa ser, de alguma forma, censurada por negligente, mas que possamos permanecer pacientes, com uma paciência alegre, contagiante, porque certamente o Senhor honrará esta nossa integridade, este nosso compromisso com Ele. Obviamente tudo isto experimentado num relacionamento de profundo amor, intimidade com o Pai, cuidados e na proximidade do Pai. Que o Senhor nos abençoe, que Ele permita que nós possamos viver desta forma todos os dias da nossa vida, com os nossos olhos colocados lá no alto, onde o Senhor está e para onde um dia nós iremos. Um forte abraço, continuamos a orar uns pelos outros e, querendo o Senhor, nos vamos encontrando por aí. Até lá, bênçãos do Pai.